Olá, podcasts. Esse podcast é patrocinado por Agastur, tornando viagens em experiências inesquecíveis. Olá, queridos amigos do programa e podcast Dimensões. Hoje estou muito feliz que eu tenho aqui uma grande convidada. Ela que faz um sucesso imenso nas redes sociais, com talento que ela mesma trouxe com a bênção de Deus e também mexe com corações de todos vocês. A cantora Radassa, tudo bem? Tudo bom, Rosana? Prazer estar aqui com vocês. Olá a todos. Que bom que eu vim aqui no podcast Dimensões, poder compartilhar um pouquinho mais, né, de Deus na minha Vamos vida. falar um pouco da sua história, dos seus sinais, né? Primeiro, o nome é seu de batismo ou você adquiriu com a carreira? Radassa foi um nome que foi adquirido, realmente, como o pessoal chama, né, de nome artístico. E meu nome de nascimento é, na verdade, Damares, que foi o nome que meus pais me deram. E mais ou menos aos meus 16 anos, que foi a época que eu comecei a gravar profissional mesmo, né, tipo um estúdio e lançar. Na época tem uma cantora muito famosa no meio gospel que chama Damares. E tava tendo um pouquinho de confusão, porque ela também é morena, cabelo longo. Então a gente tava tendo um pouquinho de confusão com o nosso visual, né? E então meu produtor virou pra mim e falou assim: Damares, você vai ter que arranjar um nome artístico. Eu falei, eita Deus, qual é que vai ser, né? Porque o nome artístico é uma personalidade, uma identidade, né, realmente. Então a gente orou a Deus, pediu a Deus uma direção, né, uma palavra. E foram, acho que 1 semana, 2 semanas mais ou menos, Deus colocou no nosso coração Radassa. Na verdade, Esther. Esther é um livro da Bíblia, né? Sim, Que tem Esther a história muito de utilizado. Esther. Isso, é muito linda a história dela. É. E aí, quando eu fui ler mais Esther, conhecer um pouco mais da história, o nome de nascimento de Esther é Radassa, que é o nome judaico dela. E Esther foi o nome persa que ela adotou para não ser reconhecida como judia, porque havia uma perseguição grande com os judeus. E aí, quando eu descobri um pouquinho mais dessa história, a gente falou, olha, amei, Radassa Pérez, então vamos orar, pedir confirmação a Deus. E aí, em 3 dias de oração, a gente jejuou, orou, e Deus falou realmente, Radassa. E aí, esse é o nosso... É bonito, muito bonito. Aham. A sua iniciação religiosa, né? Você já veio dos pais. Por isso, a gente bate um papo aqui, viu? Ouvinte, ou que está nos vendo. Até porque, às vezes, a pessoa também tem uma certa dificuldade em decidir a própria religião. Sim. E às vezes, tem medo de mudar no meio do caminho. Uhum. A sua história já foi pelos pais evangélicos ou com o seu caminhar, com a sua intuição, né? Ou com a mensagem de Deus, como você diz, você foi para esse lado? Então, quando eu nasci, meus pais, os dois, minha mãe e meu pai, já eram cristãos evangélicos, já iam na igreja. Então, eu praticamente falo que eu nasci na igreja, né? A gente já nasce na igreja evangélica. Mas eu acredito que toda essa questão de afinidade, igual você estava comentando, né? Realmente foi uma decisão que eu tomei acho que foi uns 10 anos de idade, que eu já tinha noção do que eu estava querendo, já tinha noção do que eu estava sendo ensinada dentro da igreja, eu tinha noção do que estava realmente me passando, né? Porque quando a gente cresce, assim, na igreja, a influência dos pais, né? É isso. Toda essa questão mesmo Você frequentava desde pequenininha? Desde pequena, frequentei a igreja certinho, né? Minha mãe sempre foi muito certinha com isso. E participava da escola dominical, culto de crianças. Só que eu também sempre tive uma afinidade pela arte, né? Pela parte da música, dança. Você começou a cantar na igreja, não? Eu comecei a cantar novinha, foi com uns 10 anos de idade que eu comecei a tipo, misturar ali, né? Porque cantar mesmo ainda era muito nova pra ministrar louvor. Mas eu comecei a participar da parte de música, comecei a participar na parte de dança. E foi mais ou menos quando eu realmente decidi a seguir esse caminho mesmo, que foi com os meus 10 anos de idade. E batizei, né, nas águas, né? Na igreja evangélica a gente tem esse costume de batizar nas águas quando a pessoa já tem uma noção, né? Tipo, se ela realmente quer então não ou é que nem a católica que você batiza Isso. de bebezinho. Não. Tipo assim, a gente apresenta o bebê quando ele é
Quando nasce. Isso, quando nasce, apresenta a Deus, ora. Mas quando a pessoa realmente decide, tipo assim, eles normalmente dão até os 12 anos de idade, que é uma idade que a pessoa já tem noção se ela quer ou não, né? A partir dos 12 anos. Uhum. Mas aí a pessoa já toma essa decisão. E quando eu fiz 10, na verdade, eu quis me batizar. E tomei a decisão, porque eu queria participar de mais coisas na igreja, né? Então os pastores falaram assim: você quer se batizar? Porque você já tá muito envolvida, você já quer estar sempre dentro Com das 12 coisas. anos. Com 10 anos. Com 10 Com anos. 10 anos. Mas aí, com 12 anos, que eu realmente comecei a cantar mesmo, vamos dizer assim, no louvor. Que eu acho que eu já tinha feito aula de canto um tempo. Aí você cantava Já com tava coração mesmo, Cantava né? com coração, alma, espírito, com tudo que Deus me deu. Explica um pouquinho da religião evangélica para os nossos ouvintes. Claro. É óbvio que toda religião é crística, né? É cristificada. E algumas... Eu sempre falo que religião é a expressão cultural de um povo. Como chegar ao sagrado. Então, não tem nada demais, eu não vejo nada demais as escolhas das pessoas. Desde que a verdadeira espiritualidade seja a ação do bem. Mas existem ritos e rituais de cada religião. E eu queria até tirar minha dúvida sobre isso, né? Claro. A religião evangélica, ela não permite que se ore para imagens? Isso, não permite. Por quê? Parte do Velho Testamento na Bíblia, né, que ela é dividida em Novo e Velho Testamento, nós temos a parte de Moisés, quando ele traz os 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos fala para não se fazer imagem e cultuar imagens. Então, assim, a religião cristã evangélica, que é a que eu sigo, né, a gente segue esses 10 mandamentos, né, com a ideia de que nós não cultuamos a imagem em si, nós cultuamos o ser supremo, que seria Deus, né? Tem várias religiões que separam Deus para cada religião, né? Tem cada religião chama o seu Deus de Deus, né? Então, o nosso Deus, vamos dizer, da cristã evangélica, né? Nosso ser supremo, nós adoramos apenas a ele e não imagens, tipo assim, visual, né? Vamos dizer Então, que seria. porque assim, você não acha que a imagem, para as pessoas que têm dificuldade De entender. não de entender, mas de conexão, né? Porque pelos estudos psicológicos existe a pessoa que é sinestésica, que é aquela que fala e põe a mão em você. Você já deve ter percebido isso. Sim. Tem aquela que é visual, tem aquela que é auditiva e assim por diante, né? Tem gente que vai numa aula, por exemplo, e só vai conseguir entender se ela ficar escrevendo. E tem gente que só quer prestar atenção. Tem que escutar e escrever para entender, Isso. né? Eu entendo, inclusive, que na história bíblica, né, quando eles cultuaram a imagem de um animal, né, não vou nem entrar em detalhes, e aí ele desceu com as orientações e foi aquele drama e aquela negatividade. Sim. Mas vocês condenam quando as pessoas olham para uma imagem de Jesus e rezam por Jesus? Assim, eu não posso falar por todos, né? Porque a religião que eu acredito, que a cristã evangélica que eu acredito, é a religião do amor, né? A religião de Deus. E que Deus é amor e Deus é justiça, né? Então, assim, se nós seguimos como é que fala? Uns princípios, né? Que ele É uma nos cultura, passa, né? uma cultura, como você disse, uma cultura. Para mim, eu chamo, vamos dizer, os princípios que eu fui criado, os princípios que eu aprendi na Bíblia, né? Então, a Bíblia Sagrada, para mim, é um caminho, vamos dizer, que Deus deixou pra gente seguir, né? Então, eu acredito, assim, que não é que eu julgue. A pessoa tem a livre-arbítrio, igual a própria Bíblia nos dá, né? O livre-arbítrio para tomar essa decisão, né? Mas eu acredito, como uma pessoa cristã, como uma pessoa evangélica, com Deus Supremo, nós temos, né? Eu acredito também na Trindade, que é o Espírito Santo, em Jesus, que veio como Messias. Então, o Jesus, ele O é o Jesus Deus. a gente acredita, sim. Tá. Só Então- que a questão é só a questão da imagem em si, entendeu? Nós acreditamos que ele veio como filho de Deus para trazer essa salvação, a remissão dos pecados, né, das pessoas que decidiram ir contra Deus na época do Jardim do Éden. E nisso Jesus veio e nos deu essa liberdade em comunicar com Deus. Eu falo que foi um momento em que Jesus nos ensinou que Deus é Pai. Que ele não é apenas um Deus supremo, rigoroso, como às vezes a gente vê no Velho Autoritário, Testamento. né? Isso. Então, assim, acaba que eu creio que Jesus é, sim, uma pessoa suprema na nossa religião, né? Vamos dizer, Deus acima de tudo, né? Jesus como seu filho, que deu a vida por nós, morreu, mas ele ressuscitou. O que a questão é que a maioria das vezes, quando as pessoas oram a Jesus como uma reza, né? Na maioria das vezes, eles veem Jesus como uma pessoa ainda crucificada.
né? Que você vê que é a mas cruz com Jesus crucificado, Em né? algumas pessoas, sim. Algumas sim, outras Outras não. Uhum. Existem várias pessoas espiritualistas Uhum. que, inclusive, procuram divulgar a imagem de Jesus Uhum. sem ser crucificado, que Uhum. nem a filosofia espírita de Allan Uhum. Kardec. Sim. Muita gente não sabe, você que está me ouvindo, que os kardecistas, que eles falam, que na filosofia é uma filosofia, Uhum. eles preferem promover a imagem de Jesus sem ser na cruz também. Certo. Porque é como eu gostaria, até você mesmo que está nos ouvindo, né? Você não quer que as pessoas lembrem de vocês quando vocês falecerem lá, um corpo sem o espírito, parado, e sim a Uhum. alegria e o amor que a pessoa deixou na terra, né? Os ensinamentos. Entendi. Dentro da sua canção, agora Uhum. vamos falar um pouquinho da Aham. cantora. Claro. As letras são suas e as músicas? Eu também componho. Algumas canções têm mãos minhas, né, composições minhas, mas eu também trabalho com algumas outras pessoas que são compositores mais profissionais, que vivem disso, né, e os meus produtores que também sempre estão junto. Então, é um pouco de uma mistura de cabeças ali, que a gente coloca na letra e na produção, mas a maioria das vezes a gente realmente, assim, é debaixo de oração, pedindo a Deus uma direção, né, que são canções evangélicas, são canções, a gente chama de música gospel, né, são canções cristãs, que realmente trazem, às vezes, algo da Bíblia. E são realmente inéditas, então? São inéditas, sim. Eu sempre gravei músicas inéditas, não regravei ainda nenhuma conhecida, cantora ainda não. americana, Ainda nenhum não. nada disso, por enquanto, Ainda né? não, eu acho que é algo que tá crescendo muito, É. então acho que vai chegar o momento. É. Mas todas são inéditas, sim, e são canções que realmente acredito que falam ao coração das pessoas, né? No meu fala, com certeza, né? Das pessoas que eu tenho visto, né, comentando também, né? No YouTube, às vezes comenta um momento que teve com Deus, ou às vezes um momento que teve escutando a canção. Então, assim, pra mim eu fico muito agradecida, muito feliz, né, de ver onde essas músicas Isso, estão na verdade, chegando. a gente poderia falar que, de acordo com algumas religiões, Uhum, esse dom de captar, desenvolver uma letra, uma uhum, música, uhum, são dons, até está na Bíblia, eu não lembro o versículo de nada uhum. disso, Não, tudo bem. mas que diz que dons paranormais Uhum, são dados por Deus para ajudar o ser humano uhum, naquilo que lhe foi dado, né? Obviamente tem muita gente que é sensitivo paranormal e não usa para o bem. uhum, Então, sim. é como a inteligência. Uhum, A inteligência tem pessoas boas ou ruins. uhum. Depende do que você faz Sim, com claro, aquilo, né? claro. E te incomoda um pouco, você que é tão talentosa, né? Obrigada. E seus colegas que fazem a música junto, essa novidade do chat GPT, da inteligência artificial, porque é incrível que pareça um primo meu, psicólogo até, ele escreve muitos poemas, Uhum. e surgiu uma música. Eu falei, você faz música também? Ele falou, não, foi a inteligência artificial. Caraca! Incomoda você saber que você Olha, pode ter concorrentes que estão usando? essa concorrência, né, tá complicada, viu? É, Mas, eu não acredito que me incomode, assim, lógico que a gente vê que a tecnologia tá crescendo muito, né, e realmente tem os lados bons da tecnologia, tem os lados ruins também, né, que ela traz com isso. Mas eu acredito que é diferente quando a pessoa realmente coloca uma essência dentro daquela composição, um momento de oração com Deus, um momento de quebrantamento ali, né? Realmente se entregando à presença dele, ou realmente um momento onde você sente Deus falando com você e aquilo ali vira uma canção, né? Então eu acredito que todo esse momento ali de juntos, de composição, onde várias pessoas estão ali adorando a Deus e do nada surge mais uma canção, surge mais uma melodia. A tecnologia é incrível, mas eu acredito que ela nunca vai conseguir substituir o calor humano, né? Substituir essa alma, esse espírito que a gente tem quando a gente faz algo que a gente gosta muito, né? Quando a gente realmente põe tudo naquilo que a gente faz, seja você aqui no seu podcast, seja eu gravando uma música, seja alguém competindo em uma seleção, seja o que for, entendeu? Eu acho que, querendo ou não, a tecnologia em si nunca vai superar isso, não, porque é algo muito especial, né? Nós somos frutos do sopro de vida de Deus, que eu acredito. qual o momento Então, muito especial que você teve na sua apresentação ao vivo? uhum, Você teve algum momento que você sentiu que você não estava só naquele palco? Não com seus músicos, mas que você entendi. estava com o Uhum, Espírito Santo, com a presença? Porque tem alguns momentos que a uhum. gente faz com amor, aí é o seu Claro, amor claro. dividindo com a plateia. Uhum. Teve algum momento muito especial que você sentiu, assim, uma energia diferente? Com certeza, teve sim, Rosana. Mas o que eu queria dizer é que eu não quero subir a um altar onde eu tô ali pra
propagar a palavra de Deus, vamos dizer, né? O amor de Deus, quem Ele é, e transbordar do Espírito dele, se eu não sentir que Ele está comigo. Então, assim, todas as vezes que eu subo para ministrar, seja no altar da igreja, já teve alguns eventos que eu ministrei só uma canção ou outro, né? Então, realmente, a minha oração principal sempre é pedir ao Espírito Santo para estar comigo e ministrar através da minha vida. Então, assim, tem momentos que sinto ele comigo, mas tem momentos que eu sinto ele mais forte. A presença dele mais forte, onde Deus realmente quer trazer uma palavra específica para aquelas pessoas. Então, você sente aquele queimar no coração, onde você precisa falar sobre aquilo, né? Às vezes uma canção que traz, vamos dizer, a ideia sobre fé, e às vezes Deus realmente quer trazer as pessoas para ter mais fé, né? Trazer essa esperança ao coração das pessoas. E realmente eu sinto, assim, né? Realmente Deus trabalhando ao meu lado, trabalhando em mim para falar mais sobre esse assunto. E aí sempre surge palavras e momentos espontâneas, assim, né? Canalizadas, né? Canalizadas com Deus. Canalizada, Aham, isso porque mesmo. a canalização, ouvintes, não é algo negativo, né? Vocês, às vezes, veem algumas religiões que podem deixar vocês impressionados com algo. Geralmente o negativo aparece, né? Deus nos criou com filamentos que, se você pudesse enxergar, como se fossem filamentos de luz aqui em cima de você, e é onde ele capta essa energia. E uma pessoa como ela, que é ligada no amor de Deus, de Jesus Cristo, na energia do bem, eu sempre falo, somos antenas, né? Sim. E aquilo que você pensa é aquilo que vai puxar, né? É na conexão. Você já passou por um momento muito difícil, como, por exemplo, uma depressão? Não cheguei a ter uma depressão, vamos dizer, profunda, uma depressão, assim, que realmente necessitasse de, vamos dizer, uma medicação ou necessitasse de um acompanhamento. Graças a Deus não tive e não quero ter esse momento na minha vida. Mas eu já morei fora, né? Eu morei fora quase 6 anos, fora do país, e morei tanto na Austrália quanto nos Estados Unidos para estudar. E eu digo, assim, que não é fácil quando você sai do meio, né? Onde você conhece todo mundo, onde você tem o amparar dos seus pais, o amparar da sua Tem família. um núcleo, né? Social e familiar. Isso. Então, quando você sai desse núcleo, né? Você está mais propensa, mais aberta, aonde situações vão te ferir mais fáceis, situações que vão te deixar mais cabisbaixa, relacionamentos que às vezes, amizades que vão, né? Dar errado e Você se traz desilude. isso. Então, assim, eu acredito que esse tempo que eu morei fora, teve momentos, lógico, não foi sempre assim, mas teve momentos que eu me senti mais para baixo, no sentido mais aquela ansiedade, aquele momento de, e agora, o que eu faço? Deus, para onde você quer que eu vou? Porque parece que eu tô perdida, né? Não cheguei tão profundo, mas teve um momento, sim, na minha vida que a gente, vamos dizer assim, teve que olhar para Deus e falar, e agora? Para onde que eu vou, o que eu faço? Se Deus é pai, né, ouvinte? Se Deus é pai, pode bater um papo com Deus, então, não é verdade? Com certeza. Você bate papo com Deus? Faço bastante naturalmente? papo, naturalmente. Você fica bravo com Deus também? Fico. Mas não foi algo fácil, viu, Rosana, para mim. Eu acho que, vendo na Bíblia, assim, ali no Antigo Testamento, igual a gente estava falando um pouco mais cedo, essa questão de Deus mais um autoritário, mais sério, mais juiz. Então, assim, na maioria das vezes a gente tem mania de enxergar Deus como uma pessoa muito longe, né, da gente. E no meio evangélico, né, na minha religião, no que eu acredito, como eu disse, Jesus nos ensinou que Deus é pai. Então, a gente tem que tentar entender melhor esse relacionamento com ele como pai. E aí é onde, às vezes, você fica tipo assim, ai, fiz uma coisa errada, nossa, não precisava ter feito isso. Aí você fala, ai, Deus agora tá bravo comigo. Sabe aquela sensação de tipo, ai, fiz coisa errada, ai, não vai dar certo. Deus vai puxar minha orelha. Deus vai puxar minha orelha. Mas Deus é amor também, né? Então, ao mesmo tempo que ele, vamos dizer assim, te disciplina, porque todas as ações têm uma consequência, independente se você fez porque Deus te mandou ou não, entendeu? Toda ação vai ter uma consequência. Mas Deus não vai te amar menos por causa daquela ação. Então, a gente tem que estar sempre lembrando disso, de sempre voltar a buscar Deus. Porque às vezes a gente acha que fez uma coisa
nem Deus vai me perdoar. Deus perdoa se você realmente se sentir, né, quebrantado. E realmente você não quer mais fazer aquela coisa ruim. Mas, ao mesmo tempo, aquela coisa ruim vai ter sua consequência. Mas Deus em si, ele vai continuar te amando. Ele vai querer mais você, continuando te querendo. E a gente esquece isso, né? E fica do lado ruim. Isso com os pais de vocês também, Sim, então, com você certeza. que é filho, né? Você lembra-se que, às vezes, uma mãe e um pai ficam muito bravos porque não gostou das coisas que você fez. Mas não é que ele deixou de te amar, assim como Deus. Ele sempre te amará, mas às vezes não gosta das coisas ruins que você faz. Ou às vezes a pessoa tem um ato no estado emocional alterado e ela acaba tomando uma decisão errada ou uma atitude errada, né? Você já encontrou pessoas que você não conseguiu resgatar na fé? Já encontrei pessoas, e nem é em si resgatar, tipo, parece que a pessoa não tá nem querendo mudar. Tipo assim, você apresenta algo melhor pra pessoa, a pessoa não tá nem feliz, vamos dizer assim. Você vê que a pessoa tá num ambiente ruim, você vê que a pessoa tá vivendo uma situação que poderia estar vivendo uma situação bem melhor, né, de vida. Você vê que é depressiva, tem uma tristeza no olhar. E por mais que às vezes você apresenta algo pra essa pessoa, já tive algumas pessoas assim, a gente fala assim, Deus, tem possibilidade de melhorar, tem vida, tem amor, Deus é isso, Deus é vida, Deus é amor, Deus é alegria, e ele pode te entregar isso. Mas eu acho que a pessoa tá tão confusa e tão presa nesse mundo que não quis. Pode ser Não até quis uma sair, alma, às vezes, sair uma desse alma lugar. que já sofreu muito até, né? Por quê? Em Mais algum uma, momento, né? mais uma Desacreditou. tentativa. Então tem sim, já Eu encontrei acredito algumas muito que o que pessoas. nós ouvimos nos mexe com a alma. Sim. Em casa, eu não permito que ligue a televisão em programas negativos. Ai, que bom. Eu respeito todos vocês apresentadores, né? São profissionais desses programas, mas eu não permito palavrão, eu não permito. Rosana é chata, não. Eu sei o que Tá o verbo certo. faz e a energia que traz. Sim, né? concordo. A palavra tem poder. A palavra tem poder. Você acredita vamos dizer, na força da mente? Sim, acredito. Eu até, esses tempos, eu tava até preparando, que às vezes no meu Instagram eu posto às vezes umas palavrinhas rápidas, né? Porque eu acho legal compartilhar um pouquinho do que eu sinto, do que eu tô vivendo com Deus, que eu tô aprendendo. E uma dessas questões que eu falei realmente foi essa questão da palavra em si. Porque tanto a palavra que a gente fala e a palavra que a gente ouve, ela trabalha no nosso interior, no nosso consciente, no nosso subconsciente. E eu acredito assim, nunca estudei a fundo, né, cientificamente, mas eu acredito que tem vários estudos científicos onde pessoas que proferem palavras positivas, né, vamos supor, eu consigo, eu vou dar conta, elas tendem a ter uma posição mais positiva e mais alta, né, vamos dizer assim, conseguir atingir algo, ter mais ânimo, correr atrás de sonhos, do que pessoas que realmente ficam ali, mas eu nunca vou conseguir, mas eu não presto, mas isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Então, assim, realmente, a gente fala palavras bonitas, né, porque a maioria das pessoas fala, um monte de coisa ruim mesmo. Mas realmente eu acredito, e eu já falei muito disso, né? A Bíblia diz, na Bíblia mesmo, que a boca ela tem poder para proferir vida e para proferir morte. Então, quem somos nós? O que a gente está proferindo no nosso dia a dia, né? Não, Radassa, você acordou hoje bem, você tá bem, vai conseguir. Você vai dizer, eu tenho um compromisso, vai dar certo, você vai conseguir esse contrato que você tá precisando. Então, assim, realmente, eu acredito que na força da mente e na força das palavras, realmente, para o nosso dia a dia, na nossa vida. Na Bíblia fala muito para ter cuidado com a inveja. Vamos falar, então vamos fazer uma pergunta bem tranquila. Você sente quando uma pessoa tem inveja de você e como você reage? Sinto. Mas eu acho que também é algo assim que às vezes é espiritual também, às vezes, né? Tem pessoas que sabem cobrir muito bem a inveja que elas têm. Ou às vezes as pessoas têm uma inveja que nem ela ainda sabe que é a inveja. Porque, né, às vezes a pessoa tá vivendo uma situação ruim, vamos dar um exemplo, né? Às vezes a pessoa tá vivendo uma situação ruim e você tá conseguindo prosperar e essa pessoa consegue ver realmente assim. Às vezes ela não quer ter inveja, mas a situação dela tá tão ruim a ponto dela, tipo assim, mas por que eu também não tô assim?
E isso, querendo ou não, já é um tipo de inveja, dependendo do que você faz com aquilo, né? Subconsciente. você acha? Subconsciente, isso. Então, assim, eu acredito sim que eu consigo sentir, e eu sei que tem pessoas que são mais sensíveis a isso, a sentir que a pessoa tá com inveja ou não, tem um olho assim meio esquisito em cima de você. Mas, pra mim, o que fazer com isso é como a Bíblia diz, a gente tem que amar nossos inimigos, né? Em momento nenhum eu acho que eu tenho que ficar. Nossa, sai de perto, ai, tá repreendido em nome de Jesus. Eu oro, porque eu acredito que nada disso é algo da pessoa em si. Eu acho que realmente é uma coisa espiritual, né? É algo ali que não deveria estar ali no coração daquela pessoa. E oro, realmente, peço a Deus para tirar isso, tirar qualquer tipo de inveja. Porque às vezes a inveja pode vir com palavras malditas, né? Podem vir Exatamente. com palavras ruins sobre a nossa vida. Então, a nossa ideia é orar e repreender, realmente pedir a Deus para guardar, nos proteger dessas palavras, para que não venha atingir também o nosso dia a dia, o nosso espiritual, nossa vida, e pedir a Deus para realmente, às vezes, afastar aquela pessoa de perto também, porque às vezes é por causa disso, a pessoa tá tão perto ali, que ela tá tendo a oportunidade de ter essa inveja sobre você, né? Então, às vezes, pedir para Deus afastar de uma forma tranquila e sem conflito, né? Porque eu odeio conflito, sabe? Então, para mim, o mais tranquilo é tranquilo. Nós estamos conversando com a Radassa, um grande sucesso gospel, né? Da igreja, Amém. tem a igreja evangélica como seu norte espiritual, seu Isso. crescimento, a sua força. E quais as novidades? As novidades. Bom, eu falei um pouquinho mais sobre música, né? Então, realmente, eu mexo com música já faz 13 anos já, Rosana. Então, que eu comecei profissional na música com os meus 16 anos de idade. E hoje, nesse tempo agora, eu tô divulgando a minha nova canção, que é a canção sobre a oração do Pai Nosso, que é uma oração muito comum em várias religiões, por sinal, né? Que tem a Bíblia também como um caminho, né? Que é a oração do Pai Nosso, em uma celebração. Então, é uma música mais pra cima, mais agitadinha, mas muito linda. E eu acho que é onde ela representa a capacidade de chamar Deus de Pai. Então, é uma canção para nos trazer essa alegria mesmo. E chama Pai Nosso, para quem quiser olhar, né, acessar nas redes sociais, tem em todas as plataformas digitais, tem no YouTube. Então você pode entrar lá, coloca Radassa Pérez é com H e Pérez com Z, é um pouquinho difícil de escrever. Atenção, hein, gente? Atenção. Mas pode procurar, essa é a minha última canção que eu lancei, porém tem várias canções, né, que a gente já tem trabalhado, tem lançado. A gente faz videoclipes também bem lindos, né, para realmente trazer excelência para Deus, para engrandecer o nome dele. Então, se você tá curioso aí, então já entra, Radassa Pérez, e assiste depois, hein? Para vocês não perderem. Radassa, muitas pessoas, então, elas conseguem se conectar através de mentalizações, vamos dizer assim, do aquietando o coração, Sim. meditação. Você medita ou você medita através da oração? Eu acredito que eu faço um pouco dos dois, porque a oração, ela é um momento lindo onde você tem ali na presença de Deus, onde você está orando a Deus, né? Você está tendo ali um momento com Deus. Mas eu também acredito na parte do silêncio. Eu acredito que essa parte da meditação é um momento onde você deixa Deus falar com você. Porque na maioria das vezes, a gente tende a querer falar muito, né? Então a gente quer ali falar do dia, falar do que aconteceu, mas Deus, por que isso? Não, Deus me traz isso, Deus, eu preciso disso, Deus, obrigado por isso. Mas ao mesmo tempo, às vezes a gente esquece de aquietar um pouco a nossa mente, aquietar um pouco a nossa alma e realmente falar assim, Deus, o que você quer falar comigo, né? O que você quer de mim nesse momento? O que você quer trazer para a minha vida? Às vezes um conhecimento, às vezes um entendimento da Bíblia, você lê um versículo e você medita naquele versículo, onde você sente Deus te explicando o que é, né? Realmente assim, às vezes algo que pode ser útil para o seu dia naquele momento. Então, realmente assim, eu acredito que tanto a oração quanto a meditação, ela é muito necessária, o silêncio, a oração, mas também tem outras formas de ser feito, né, que é através da música, onde você escuta um momento que alguém teve ali com Deus, que projetou, construiu uma música e você traz para o seu momento com ele, né, onde você também sente um pouco mais daquilo que a pessoa sentiu, né, naquele momento. Então você acredita que o sucesso de uma cantora gospel, um cantor, vem pelo fato que a música ela é intuída, ou ela é canalizada, ou ela é, vamos dizer assim,
sentida quando a pessoa escreve Uhum. ou desenvolve, e é a forma que aquela pessoa consegue orar, através da música. Uhum. Porque tem gente que começa a orar, rezar, Uhum. e aí ele, no meio se desliga. Sim, sim. Então, a música abre portais Sim. na alma, no espírito da pessoa, da acredito que conexão com sim. Deus. Você Uhum. acredita Eu nisso? eu acredito sim. O maior resultado de tudo isso a gente vê através de testemunhos, né, das próprias pessoas que estão escutando as músicas e que te dão um feedback nessa área, né? Então, assim, porque eu posso falar por mim, como eu posso falar pelas pessoas. Não, eu escutei uma música da Radassa e ela vai me manda um testemunho. Ah, aconteceu isso, isso, isso quando eu tava escutando a sua música. Então, eu acredito que situações podem sim acontecer assim. Você acredita em Entendeu? milagres? Eu acredito em milagres. Acredito, como, da mesma forma que na época da Bíblia Jesus ele realizava milagres, eu acredito que pode realizar milagres ainda hoje. A única questão que eu acho é que a gente tem pouca fé, porque a fé é aquilo que a gente não vê, né? Então, hoje em dia, eu acho que vem muito do que a gente começou falando no início, que as pessoas, elas precisam muito ver, às vezes, para crer. Elas precisam, às vezes, de uma imagem para adorar. Mas a ideia da fé é além disso, né? É assim, Deus é um ser supremo. Você tem fé que ele existe? Você acredita que ele existe? Então, você acredita no milagre. Vai além do que a gente consegue ver. E a Radassa, já aconteceu algum milagre com a Radassa? Ah, eu acho que eu sou um milagre vivo, porque, nossa, quando eu era pequena, eu tive uma reação. Minha mãe não sabe me dizer o que foi, mas que eu não sarava pra nada, 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 nada. E um dia ela sentiu o Espírito Santo falando com ela, faz isso, isso e isso. Tipo assim, uma voz, vamos dizer, do além, como vocês acreditam também, o Espírito Santo, né? E uma voz veio, falou isso, 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 falou o nome do remédio, falou o que fazer. Minha mãe fez isso e eu sarei completamente. Então você Então, você eu é sou um milagre exemplo, vivo. é um milagre. A Radassa também é milagre. Aqui é um milagre, esse programa é um Eita, milagre, glória. né? Radassa, vamos então fazer Diga. um bate-bola com você Vamos, agora, bate tá? bola. Uhum. Vamos Pronto. começar uma saudade. Nossa. Eu acho que uma saudade vai ser meu irmão que eu nunca conheci. Porque ele faleceu antes de eu nascer. Eu acho que é algo que, assim, a gente ouve falar muito bem dele, mesmo por ter morrido criança, mas que é uma saudade que eu nunca pude, né, conhecer. Um arrependimento. Ser muito criança quando eu era adolescente. Ah, mas isso é bom. Tinha Eu coisas acho que às tão vezes a bom. gente não precisava ter feito, sabe? Travessuras de Radassa. Travessuras de Radassa. Vamos Nossa, fazer era um muito livro, agitada. Travessuras de Radassa. Era muito agitada, realmente. Um sonho. Ter a minha família. Uma família minha. Casar e ter meus filhos. Se a Radassa fosse escrever sua autobiografia, para quem você ia dedicar as primeiras páginas? Para não ficar clichê e falar Deus, Deus sempre. Mas eu acredito que eu dedicaria realmente aos meus pais. Quem me criou, quem me sustentou, quem me ensinou quem eu sou, quem ensinou o caminho de Deus para mim. E principalmente meus pais e o meu irmão, que é a minha família hoje. E uma mensagem lá para os nossos como é que é? Podcasters. Podcasters. Bom, uma mensagem a todos vocês é que, mesmo que tudo pareça muito difícil e que pareça que não tem mais a luz no final do túnel, que você tá no fundo do poço e não consegue ver mais a saída, mas eu acredito que tem sim uma saída. E Deus é amor, Deus é Pai, Deus cuida. Eu acredito que Ele tá te esperando, você simplesmente tem que entregar seu coração para Ele e pedir a Ele uma direção, para Ele te ajudar a sair desse momento. Eu tenho certeza que sua vida vai mudar, se você realmente se entregar a Ele. Lindo. Obrigada. Obrigada. Parabéns Prazer, aqui, meu bem. viu? Bom, vocês viram hoje essa grande cantora Radassa. Aliás, assim que nós terminarmos, antes de fechar aí a nossa logomarca, editor, você vai botar o clipe dela, tá bom? Do Pai Nosso. Quero um pouquinho isso daí, tá bom? Fiquem com Deus, sabendo sempre que a tua fé sempre vai te curar, né? Deus está dentro de você, tá? Você tem que ter fé em Deus e em você. Porque se Ele está dentro de você, essa é a fé que Ele está esperando, tá bom? Amém. Até o próximo programa.
Tchau, tchau. Esse podcast é patrocinado por Agastur, tornando viagens em experiências inesquecíveis.